Vitória Fluminense! E quanto tempo que a gente não falava isso com convicção. Olha, ai, vamos falar sobre esse 2-0 sobre o Internacional. Meu nome é Júlia e eu sou dominado pelo Flu. O Fluminense ganhou ontem do 2-0, gols de Cano e Martinelli. Fez uma boa partida, um ótimo primeiro tempo. Fez também uma ótima partida no segundo tempo. O Internacional, é claro, tentou reagir, mas o Fluminense conseguiu ali dominar. E o grande ponto também de vencer com convicção é que a gente não passou ali igual alguns jogos. Segundo tempo, assim, você temendo o tempo inteiro ali, sofrer um gol. Na verdade, no segundo tempo houve mais uma disputa, o Inter, procurou ali reagir, mas o Fluminense conseguiu dominar e conduzir essa vitória com tranquilidade. Um excelente ponto que tem que ser mencionado é que a gente conseguiu uma vitória com um bom jogo, sem ter dois dos titulares em campo. E assim, não que outros titulares não sejam importantes, né? Mas assim, dois titulares que são considerados peças-chaves, assim, dentro dos jogos, que são John Arias, incansável John Arias, né? E o Ganso, que, enfim, armador ali, o dono do passe, que consegue construir ali oportunidades que os outros geralmente não enxergam. E assim, são peças fundamentais, são peças que não estavam, mas que ainda assim a gente conseguiu vencer e vencer bem. Quer dizer que já pode tirar os dois titulares? Não, não, calma, é só bom, é bom, porque a gente reclamava muito ao longo desse tempo da falta de criatividade, talvez, de reinventar o futebol quando aquilo que você tenta não está mais satisfazendo. E enfim, o Diniz conseguiu achar outra opção, ainda que tivesse duas peças tão fundamentais fora de campo. E assim, acho que outra coisa que tem que ser mencionada é que eu cheguei a falar isso no pré-jogo, mas o meu pré-jogo, ele não foi postado como shorts, teve que ser um negócio mais rápido, porque eu não estava em casa, mas enfim, o YouTube me brecou, então pouca gente assistiu. Mas eu vou repetir isso. Por que eu considerava, importante essa vitória e por que essa vitória, como foi, ainda realmente tem razão em levantar os nossos ânimos, né? Quer dizer que foi uma partida excepcional, que foi a melhor partida desse ano? Não, nós tivemos partidas melhores, enfim, não quer dizer que tenha sido o melhor futebol do Brasil jogado esse ano, mas foi uma partida boa e convincente. De que o time pode voltar tranquilamente a jogar o que vinha jogando antes, e que, enfim, que deu a vitória no Carioca. Não é só uma questão de tabela, apesar da tabela também ser importante. Mas porque a gente vinha, assim, de mais atuações, um clima muito ruim com a torcida e ainda teve esse agravante do Diniz na seleção. Porque, assim, se a coisa está assim e tendo só o Fluminense, como ali trabalho prioritário, não estão dando conta, o que vai acontecer quando o Diniz assumir a seleção brasileira? Porque, e aí vem o Mário, explicar, enfim, questões de trabalho, aqui no dia a dia ele vai estar... Mas é psicológico, é coisa que tem que ser pensada, é jogo que tem que ser assistido. Então, assim, você não sabe como isso vai afetar realmente a pessoa e isso foi uma preocupação. Quer dizer que tá tudo bem, que porque a gente ganhou esse jogo bem, daqui pra frente vai ficar tudo bem? Não, mas isso dá uma tranquilizada, isso dá uma amenizada na situação que tava muito ruim. Isso acalma os ânimos, os nossos ânimos como torcedores, né? E, enfim, vislumbra aí ainda uma possibilidade de uma continuação de um bom trabalho, né? Eu acho que era a grande preocupação geral. E claro, assim, se com isso tudo que estava acontecendo, os protestos, enfim, que aconteceram, a gente ainda tivesse uma derrota, jogando mal, nossa, aí crise aberta nas laranjeiras, porque aí seria muito mais difícil, assim, sustentar. Da mesma forma que não está tudo perfeito, que a gente não consegue garantir que também a sequência de jogos será maravilhosa, com uma derrota ou com um jogo muito ruim, isso seria ainda pior, ainda mais difícil. Então eu acho que a vitória nesse sentido, e a vitória como foi, dá uma acalmada, uma aliviada. E é importante em termos de tabela
também, né? Vamos falar agora da tabela. O Fluminense hoje está em quarto lugar do Brasileirão com 24 pontos. Aí você pode falar assim, Júlia, mas o Botafogo tá muito na frente. Sim, o Botafogo tá com 36. O Botafogo conseguiu uma pontuação muito à frente. Ele tá 10 pontos na frente do segundo colocado, que é o Flamengo, com 26. E o Grêmio também tem 26 pontos ali. O Flamengo tá na frente por questões de desempate, critérios de desempate. Então, assim, de fato, eles abriram 10 pontos na frente. Só que o Fluminense tá 2 pontos atrás do vice-líder. Então, assim, a gente ainda se mantém na disputa. E por que isso é muito importante? Porque apesar de você ter o Botafogo ali 10 pontos acima do segundo colocado, você também tem atrás do Fluminense 2 times brigando com 24 pontos também. É o Palmeiras e o Bragantino. E assim, ali pra baixo também, a disputa tá grande. Você começa a ter 23, 22, 21. Enfim, não vou entrar em termos, mas a gente tem um cenário ainda favorável dentro do Brasileirão. Ainda que o Botafogo tenha 36 pontos, a gente tem que lembrar que são 2 turnos, né? Ainda há tempo de oscilações, ainda há tempo de se aproveitar oscilações. E a gente também tem um bom retrospecto, que eu acho que no início do ano todo mundo tinha receio do Palmeiras começar a largar ponto na frente. E o Palmeiras hoje é quinto colocado com a mesma pontuação que o Fluminense. Então, assim, o brasileiro também não pode ficar para trás. O brasileiro é aquilo que vai definir o ano que vem. Então, assim, não dá para deixar o brasileiro para trás. Então, é importante em termos de pontos também. E, é claro, é levantar os ânimos, porque, né, teremos agora nessa rodada clássico entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã, obviamente. Nós teremos clássico. E é claro que uma vitória comanda a torcida, vai com certeza movimentar para a torcida encher ainda mais o estádio. E, enfim, vai levar ânimo e tudo que é necessário para a gente fazer mais uma vez. Né? Já fizemos isso no início desse ano, já vacilamos também nesse ano, mas fazer um bom Fla-Flu. E, enfim, e aí, né, obviamente, lembrando, o Fluminense tem 24, o Flamengo tem 26. O Fluminense com mais 3 vai a 27. Enfim, nessa rodada o Fluminense tem a oportunidade de fazer 27, segurando a pontuação do Flamengo. E aí, claro, também tem jogo do Grêmio, mas ficando cada vez mais perto do líder do campeonato. Enfim, manter essa briga aí. E é claro, isso vai dando quanto melhor a sequência, melhor o retrospecto, melhor, mais favorável fica a nossa situação dentro dos campeonatos, né? E é isso. Saudações tricolores. Até a próxima.